Salve malandragem, salve seu Zé Pilintra. Lá no morro era rei e na Lapa respeitado. Boa noite a todos, meus irmãos e queridos amados, povo de Axé, família de Axé. Estamos aqui mais uma vez nessa transmissão aqui pelo Templo do Saber, hoje com o tema Catiços, Exus, Catiços de Umbanda, né? Bom, como sempre eu faço, no começo vou dar um tempinho para as pessoas adentrarem o grupo e assistirem a live. Boa noite, Camila Grandoni. Hoje vamos abordar esse tema aí, que é um tema um pouco polêmico, né? Que diz respeito ao curso de matrizes africanas, mas que dá para ter um esclarecimento tranquilo com relação a isso. Vamos lá. Boa noite, Márcia C.P. Rueiro também. Xangô lhe abençoe dessa. Boa noite, Camila. Xangô lhe abençoe. Tá saindo áudio aí bacana para vocês? Que legal? Botei um fundo musical aí. Boa noite, Pai Alex, Motumbá, sua bênção, Xangô lhe abençoe. Boa noite, Lívia também, Lívia Victor, boa noite, Motumbá Axé. Bom, gente, sem muitas delongas, né? Porque já tem uns irmãos aqui e o que importa não é a quantidade, sim a qualidade, né? Quem for chegando depois, que venha chegando, será muito bem-vindo, né? Aqui eu vou só diminuir aqui um pouquinho o áudio aqui que eu coloquei aqui de fundo musical, porque senão atrapalha um pouquinho. Deixa ele assim baixinho, tá bom. Bom, o tema de hoje, né, é um tema polêmico, no que diz respeito às religiões de matrizes africanas, não por haver qualquer tipo de discriminação, né, que é uma discriminação, inclusive, que ela foi criada erroneamente, né? Boa noite, Isabel Cristina também. Com relação aos catiços e entidades de Umbanda, né? Os nossos amados e queridos compadres e comadres, que é o povo de rua que acompanha a gente pela rua, pela vida, né? Então, boa noite, Ana Heitor também, meu pai abençoe, Xangô lhe abençoe. Então, o que nós precisamos entender no primeiro momento, e assim, isso é uma visão, assim, uma visão correta, né, dentro dos cultos. Eu posso falar para vocês assim com bastante tranquilidade no que diz respeito a esse assunto, porque eu tanto milito aí dentro dos cultos de matrizes africanas, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, né? Então eu tenho experiência nas duas searas e posso estar tranquilamente falando para vocês a respeito da diferenciação, diferente até de outras pessoas, não vou citar nome, mas que infelizmente hoje em dia, com essa demanda tão grande de novos sacerdotes, tanta gente nova aparecendo, chegando por aí, gente que a gente nem sabe de onde surgiu, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas o primeiro passo, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o termo Exu, a palavra Exu, ela é uma palavra que ela é de origem africana, né? E assim sendo, ela designa e caracteriza uma divindade do panteão do Candomblé e do culto de orixás, que é de origem africana. Equivocadamente, erradamente, né, quando lá atrás houve aquele período da escravidão e aquela parte da história que todo mundo deve mais ou menos conhecer, né, que houve as proibições dos cultos de Umbanda, de Candomblé, havia aquela perseguição, aquela coisa toda, né? Os brancos, quando chegaram aqui no Brasil
ao encontrarem aquelas imagens, né, os vultos, principalmente dos negros que praticavam mais a parte misturada com o sincretismo, né, que ali nasce mesmo a raiz da Umbanda, nasce ali, né, no berço da escravidão, onde os negros, na verdade, escravizados, e eles eram obrigados a estar camuflando a sua verdadeira fé, a sua verdadeira identidade, né, em virtude de que os brancos obrigavam eles catequizavam, né, obrigavam os negros a aceitarem a religião do catolicismo. Então, para que eles pudessem cultuar as suas divindades, né, o que eles faziam? Esse mesmo grupo de negros, eles faziam um peji, né, que é conhecido como gongá ou peji, né, que é muito utilizado na linha da Umbanda, que é nada mais do que onde ficam os santos em cima, né? E aí, para que quando os brancos chegavam para ver o que os negros estavam fazendo, né, os capatazes, né, eles ali em cima daquele altar, daquele peji, eles tinham todas aquelas imagens daqueles santos católicos, né, que na verdade eram para quê? Para disfarçar, esconder a prática, né, a finalidade da prática real, que era o culto aos ancestrais, seus ancestrais, a ancestralidade. Culto de orixás, culto de entidades. Boa noite, Cíntia, sua benção. Boa noite, Márcia Santos. Também boa noite, João Ariel e Silvio Henrique. Muito obrigado a todos vocês. Então, continuando aqui. Então, basicamente, a Umbanda, ela se constituiu, né, a sua base, embora depois ela tenha tido a sua afirmação aqui no Brasil, e especificamente na cidade, no estado do Rio de Janeiro, né, pela pessoa do senhor Zélio de Moraes, através do Caboclo Sete Encruzilhadas, né? Essa é uma história muito bonita, a história da Umbanda, mas a sua raiz mesmo, ela começa lá com os negros escravizados, né? Quando eles começaram a se mistificar ali com aquele pessoal que queria que eles fossem católicos, mas vinham negros de diversas regiões, de Angola, Moçambique, da Nigéria, de diversas regiões diferenciadas, né, da África, e eles eram misturados ali naquele navio. Então, quando chegavam aqui, eles perdiam completamente sua identidade, perdiam completamente qualquer vínculo, até mesmo com o seu dialeto, porque na África, não sei se vocês sabem, é o país do mundo em que mais se falam línguas e idiomas diferentes. Se eu não me engano, são mais de 30 ou 50 idiomas diferentes dentro da África. Então, se engana muito quem pensa que quem é africano fala só Iorubá. Iorubá é uma língua pertinente somente ao povo de Nigéria. Só que a África é um continente enorme, inclusive o Egito pertence à África, né? Mali, Angola, e Moçambique, Zimbábue, e por aí vai. Bom, então, a base estrutural era essa, da Umbanda. Pois bem, quando esses negros, né, eles cultuavam, automaticamente, assim como nós aqui no Candomblé até hoje fazemos, se você entrar em qualquer barracão, qualquer terreiro, você vai perceber que logo na entrada você irá encontrar com o Exu, na verdade, que é a divindade, o orixá mesmo, né, ali tomando conta ali de quem entra e de quem sai ali do templo, né? Então, na verdade, ele está ali guardando, preservando aquele espaço que é um espaço sagrado para os orixás. E a Umbanda, por ser, digamos assim, uma diáspora representativa, ou seja, não ser um culto de orixás propriamente dito, mas ser uma, digamos assim, um segmento, né? Como se fosse uma cópia, né? Mais ou menos assim explicando, não chega a ser uma cópia, mas uma diáspora, né? Então eles têm, cultua-se dentro da Umbanda mais ou menos que semelhante a alguns aspectos. Então, o mesmo catiço, a mesma entidade que nós encontramos no Barco de Candomblé, a gente encontra também na entrada de um terreiro de Umbanda. Você vai encontrar lá aquela casinha lá com aquele catiço.
a palavra, o termo Exu, acabou sendo designada e usada erradamente dentro do contexto da Umbanda, tratando-se inclusive de a própria palavra por si só, ela já se explica, né? Porque a palavra Exu não pertence ao vocabulário português, né? A nossa língua. E a Umbanda, ela é uma religião brasileira. Ela nasce nesse contexto que eu falei, mas se firma aqui no Brasil. Então, portanto, nós podemos compreender claramente que trata-se de um outro dialeto, né? Boa noite, Mãe Graça, também, sua benção. Boa noite, Emerson Bahia. Então, o que acontece, gente? O termo, a concepção do termo Exu, infelizmente, foi um termo que foi utilizado assim, pejorativamente, tanto para Exu, a divindade tão sagrada, importante, poderosa, dentro do culto do Candomblé e do culto de matrizes africanas, quanto na Umbanda. Porque quando eles lá, e aí já é uma outra parte que acaba fazendo uma alusão, né, à parte do tráfico negreiro e da Umbanda aqui já no Brasil, com uma parte lá da África. Por que em territórios diferentes acontecem coisas semelhantes? Porque era essa uma prática que os brancos faziam. Então, quando os brancos chegaram lá na África e também encontraram a mesma imagem, eles endemonizaram, né? E falaram, nossa, que Deus é esse? Que coisa é essa? Que horrível que esses negros cultuam, que parece um demônio e uma coisa obscena, né? Porque tem um símbolo de Exu, que é o pênis, né? E não é no sentido pejorativo, né? Então, para quem conhece de culto de orixá, sabe que não é no sentido pejorativo, mas tem essa simbologia, né? Então, eles endemonizaram. E da mesma forma, aqui no Brasil, fizeram também com as entidades, com os catiços de Umbanda. Também endemonizaram. E acabou-se, nessa confusão, né, utilizando o termo Exu dentro da Umbanda. Enquanto que, na verdade, o termo correto de nos referirmos às entidades de Umbanda, que são na linha de povo de rua, né, o termo correto, adequado, é compadre ou comadre, ou ainda catiços ou ecurus. Qualquer um desses termos está correto. Agora, o termo Exu é uma palavra especificamente e pertinente a uma divindade do culto de orixás, do culto de Candomblé. Então, essa parte, quanto à nomenclatura, acho que ficou bem claro, né? Bem tranquilo, super tranquilo de compreendermos, né? Uma outra coisa que nós precisamos compreender: os nossos catiços, os nossos compadres e as nossas comadres, eles também dentro da Umbanda desenvolvem um papel muito semelhante, não igual, muito semelhante ao que o desenvolvimento e o papel e as atribuições do Exu dentro do culto de Candomblé. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, para nós, do culto de orixás, que somos iniciados no culto de Candomblé, no culto de orixás, Exu, ele, além de tudo, ele é como se fosse um fiscalizador, um policial. É aquele que ele verifica tudo, é aquele que ele toma conta de tudo, é aquele que ele é realmente um fiscal, né? E o catiço, o compadre, dentro da Umbanda, ele desenvolve também essas atribuições, né? Sendo um pouco diferente, mas ele desenvolve também essas atribuições que são atribuições na intenção de estar fazendo com que aquela gira, né? Porque o cerimonial, a ritualística dentro da Umbanda chama-se gira ou sessão. Estou explicando bem assim, porque eu sei que às vezes tem pessoas que estão começando do zero, então, para se habituarem aos termos, né? Porque é diferente de você falar assim, quando eu vou num candomblé, eu estou indo a um xirê, que a palavra xirê significa festa, ou festividade, ou comemoração, em alusão à comemoração e à festividade que nós fazemos com relação a estar prestigiando a presença dos orixás, que para nós é uma festa. É uma grande alegria e um grande motivo de orgulho
do orixá está nos prestigiando com nossa presença, com a sua presença, né? Então, por isso a palavra xirê. Na Umbanda, a palavra é sessão, né? Então, a sessão ou gira. Muito normalmente, pelo menos pela Umbanda bastante antiga, para especificamente o povo de rua, se usa a palavra gira e não sessão. Costuma-se usar muito sessão para caboclo, sessão de desenvolvimento, preto velhos, enfim. Assim como dentro do culto de orixás, também nós temos hierarquias. Dentro das linhas de Umbanda, nós também temos hierarquias. É importante que todos saibam que, embora todos os catiços e comadres, ou seja, todos os compadres e comadres dentro da Umbanda, eles sejam iguais, eles respeitam também uma cadeia hierárquica. Então, teoricamente, existem muitas teses com relação, dentro da Umbanda, com relação às lideranças, né, dessas cadeias hierárquicas. Mas eu vou mencionar para vocês alguns compadres e alguns compadres, na verdade, que comadre não tem, mas alguns compadres que esses, de fato, de certeza, não mudam, né? Outros eu não vou mencionar porque há uma variação de casa para casa, da maneira como a pessoa cultua, de como vem a tradição da sua Umbanda, né? Mas, de um modo geral, olha, Tranca-Rua, ele é líder de falange, né? Ele normalmente é um Exu que aí nós estamos falando de Umbanda, tá, gente? O pessoal aí, o povo de Candomblé, dá uma segurada, que eu sei que pode parecer assim meio confuso, mas a gente tem que compreender que dentro da Umbanda o culto se dá de outras maneiras, de outras formas, tá legal? Então vamos lá. Então, dentro da Umbanda, mas também vale isso dentro da concepção para quem é vodunce, né? Para quem é vodunce dentro do Candomblé, para quem é vodunce é para quem se incorpora, para quem recebe, trabalha no Candomblé, vale também, e tem entidades da Umbanda, né? Povo de rua da Umbanda. Então, por exemplo, Tranca-Rua. Tranca-Rua, ele é chefe de uma falange. Não, uma falange que normalmente, tá? Não é via de regra, mas normalmente ele vem sempre vinculado à linha de falanges, né? Da linha do orixá Ogum. Okay? Então, Tranca-Rua, ele sempre vem vinculado à linha do orixá Ogum. Né? Então, além dele, outro que também nós podemos ter certeza, né, com relação à sua liderança dentro das falanges, né? Exu Caveira. Normalmente, o Exu Caveira, ele também é um Exu, aliás, na verdade, é um compadre, né? Até eu estou me corrigindo, que vocês vejam como é que é complicado. A gente já tanto acostuma falar Exu, Exu que fica, né? Mas, vamos lá, vamos corrigir. É um compadre que ele trabalha também dentro da linha como um líder, né? Então, o nosso compadre, senhor Caveira, ele é vinculado à linha do povo da palha. Então, quando falo do povo da palha, o povo do Candomblé já conhece. Estou me referindo aí ao Omulu, ao Baluayê, o Nanã, Ieuá, todos os orixás que são relacionados à palha. Então, tem um vínculo também com essa parte daí de Omulu ou Baluayê. Outro Exu, que ele também, de certeza, ele tem liderança dentro das falanges de Umbanda, ou seja, ele coordena, né, uma cadeia de outros compadres e outras comadres, né? É o Exu Mangueira, também um Exu que ele é líder. Temos também Exu, falei, Tranca-Rua, Caveira, Mangueira, temos o Exu Veludo, tá? Exu Veludo e Exu Marabô. Exu Veludo e Exu Marabô muito comumente vinculado à linha de Xangô, de Inhaçã, de Oiá, né? A linha do povo do fogo, né? Dos orixás das chamas, do fogo, né? Então, como vocês podem ver, dentro da Umbanda há todo um sistema organizacional.
E não significa que todo tranca-rua, no primeiro exemplo que eu dei de tranca-rua, ele será o tranca-rua que será o líder daquela falange. Normalmente, para se identificar o líder, né, aquele tranca-rua que ele de fato ele é um líder de falange, existem algumas características dentro da Umbanda que nós podemos perceber. O que acontece? Dentro da Umbanda, no contexto da Umbanda, todas as entidades estão ali com um papel evolutivo. Elas vão evoluindo. À medida que elas vão evoluindo, né, elas vão ultrapassando e passando de camadas. E vão superando-se em cima de suas camadas. Boa noite, Alessandro, meu cunhado. Boa noite, Emerson também. E André Luiz. Muito obrigado, André Luiz, pelos elogios. Então, a primeira camada, que é a camada da qual, no contexto de Umbanda, agora hoje nós vamos esquecer um pouco a parte do Candomblé, no contexto espiritual e de Umbanda. Né? Quando eu falo espiritual, porque a Umbanda tem muito mistura de espiritismo também. Então, dentro desse contexto, né, a primeira camada, a camada que está abaixo da Terra, é o umbral. Então, nós desencarnamos, fomos lá para o umbral, né? E aí aqueles que têm um merecimento de reencarnar no Uaiê, na Terra, volta para a Terra. Aqueles que não têm, por algum motivo, pelo Criador ter decidido de uma outra encarnação, de uma outra forma, volta para reencarnar e se tiver que prestar algum pagamento de dívida evolutiva, alguma caridade, algum serviço, volta como uma entidade. Né? Então, a primeira camada e a mais próxima da Terra, a mais próxima que ela fica justamente entre a Terra e o umbral, é a camada dos nossos compadres e comadres, né? Do povo de rua, do que nós chamamos de povo de rua. O que não desmerece, diminui e nem desprestigia os mesmos. Até porque essa camada ela é muitíssimo importante e a atuação dessas entidades é muitíssimo importante. O porquê? Porque essas entidades são as entidades que mais se assemelham a nós. São as entidades que mais têm a ver ainda com o vínculo do ser humano em suas características e suas atribuições. Então, vocês podem perceber que, muito normalmente, né, um compadre ou uma comadre, ele toma cerveja, outro fuma cigarro, alguns falam palavrão, outros são divertidos, contam piadas, outros brigam, outros têm ciúme. Eles têm muitas semelhanças, até mesmo com os nossos sentimentos, né? Porque é uma camada muito próxima da Terra. À medida que aquela entidade ela vai evoluindo, ela vai trabalhando, ela vai prestando caridade, ela vai crescendo, né? Como um ser espiritual, né? Ela vai subindo daquela camada e passa para a próxima camada, né? A próxima camada, mais próxima e menos densa com relação ao plano terreno, é a camada dentro da Umbanda que nós conhecemos dos bugres, né? Que popularmente se conhece como os boiadeiros, né? Então, é a camada que é logo após. Então, mais ou menos que isso. Não em via de regra, porque existem compadres e comadres que até ascendem para camadas mais elevadas diretamente. Então, vai de caso para caso. Não tem muito uma regra fixa. Mas, dentro do organograma das 7 cadeias vibratórias espirituais da Umbanda, é dessa forma. Eu quero uma pessoa que se interesse pelos estudos da Umbanda, se pegar um bom livro, um bom estudo de Umbanda, inclusive tem alguns livros aí que tem até mapa, um desenho, tudo bonitinho disso, tudo que eu estou falando para vocês. Então, ele ascende para a camada de bugre. Mas por que de bugre, de boiadeiro, e não a de caboclo de pena, que há uma diferença muito grande? Porque o caboclo boiadeiro, ele ainda tem aquele restício um pouco de rebeldia,
né? Você pode perceber que a postura de um caboclo boiadeiro ela é completamente diferente da postura de um caboclo de pena. Ele ainda é arredio, ele ainda tem aquela conexão ainda um pouco mais com essa característica humana. E assim ele vai sucedendo e vai se elevando, a entidade vai se elevando até que ela consiga atingir a primeira camada, né? E a primeira camada, ela é a camada dos ereis, das crianças, do IBEJ, para a perplexidade de muitos. Por isso que dentro da Umbanda, às vezes, existe um ditado que eu aprendi desde criança, desde pequenininho, e é uma verdade, e que muitas pessoas dizem assim, uma macumba, né, que macumba é até um termo pejorativo, mas é assim que o pessoal fala mesmo. Uma macumba que uma entidade qualquer faça, qualquer um desmancha, né? Se um Exu, uma pombagira, um caboclo, um preto velho fizer uma mandinga para você, né? É uma outra entidade que tem uma luz equivalente superior, ela vai lá e desmancha. Agora, dificilmente uma mandinga que um herê e uma criança faça para você será tão facilmente desfeita por outra entidade. Isso porque o herê, a criança, ele representa a primeira camada. Porque, além de representar o princípio de tudo, que é o nascimento, ele representa o quê? A pureza e a ingenuidade. Por isso que dentro do candomblé também nós interpretamos o herê como que uma partícula do próprio orixá, né? Então, esse é o contexto. Então, agora voltando para o termo de Exu, por que eu expliquei tudo isso? Para que vocês pudessem compreender da evolução de Exu, né? Então, como eu estava falando anteriormente, o Exu, quando ele é um líder, ele normalmente ele é um Exu que ele já está muito próximo de ascender a essa camada dele de povo de rua, né? Então, normalmente, tem algumas características que a gente consegue identificar, mesmo que ele não fale, porque muitos deles, inclusive, não gostam até de falar, né? Porque isso faz parte da própria evolução, que não é se desprender do orgulho, da vaidade. Porque se ele fala, eu sou chefe, sou eu que mando, né? Isso, para um espírito, é um orgulho, uma vaidade. Então, muitos deles não gostam de falar. Mas vocês podem perceber que, na maioria das vezes, esses que têm essa evolução um pouco mais, eles são os que bebem menos. Muitos até, às vezes, muito raramente, trabalham até com água. Tem catiço dentro da Umbanda que trabalha com água, sim. Que ao invés de beber marafo, beber cerveja, ele pode sim trabalhar com um copo de água, como eu já vi e já presenciei. E cura ou deixa até bêbado uma pessoa com um copo de água. Acreditem se quiser. Eu já presenciei e já vi. Então, a postura, a maneira dele se comportar, a maneira dele trabalhar já é diferenciada. Ele já é um Exu, já é um compadre, um comadre, que ele já é mais destacado, não é muito de dar consultas, porque ele já não compete mais ficar dando tantas consultas, porque ele já deu, né? Ele passou uma eternidade ali, sabe-se lá quanto tempo, dando consulta. Então ele agora, como líder, ele vem numa gira e mais para estar ali, dando sua presença, coordenando, olhando, tomando conta. Então ele conversa com um, ele observa, fala com o outro, vai num canto, vai no outro, né? Mas ele não são muito de dar consulta. Por quê? Porque eles já fizeram essa parte, a menos que seja ele tem que interferir num caso específico para alguma pessoa, numa coisa, e que outros não estejam conseguindo resolver ou precisem da ajuda dele, enfim. Então, basicamente, isso é o que acontece com as entidades quando elas já começam a evoluir, né, nesse grau. Então, outro ponto importante que eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês. Eu, particularmente, sou do tipo, tanto do culto tradicional, do candomblé, de uma família, assim, quem já me acompanha sabe disso,
com muito orgulho da família Casa Branca do Engenho Velho, que é uma família muito tradicional e a primeira e mais antiga do Brasil, de onde todas as outras famílias saíram. Então não há ninguém mais velho do que a Casa Branca do Engenho Velho. Isso é fato. Então, em virtude disso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é que eu estou querendo me mostrar nada disso, gente. Estou querendo dizer é que eu sou tradicionalista, eu sigo as coisas, a moda antiga mesmo, né? Porque, inclusive, eu sou de uma família antiga. E dentro da Umbanda, também, a mesma coisa. A minha mãe, quando era viva, que ela era Ialorixá, e tinha tempo de Umbanda, e também era iniciada na Angola, o falecido Joãozinho da Gomé, então ela era das duas coisas, eu acabei seguindo o mesmo caminho que ela cultuava uma Umbanda já lá em 1970 alguma coisa, ou até antes, 74 eu nasci, antes minha mãe já cultuava há muito tempo, e Angola também. Então, eu já venho de uma levada muito tradicional, então isso tudo que eu vou colocar para vocês, não desmerecendo a casa de ninguém que seja moderno, mas o que eu vou colocando para vocês, tudo que eu coloco para vocês aqui, é em face a uma comparação de como era antigamente, como é quem cultua a Umbanda tradicional e quem cultua o Candomblé tradicional. Quem não cultua tradicional pode até discordar comigo, vai falar, não, na minha casa eu faço diferente. Ótimo, beleza. Cada um na sua casa faz como quiser. Mas eu, Babá Bataó, me sinto no dever, na obrigação de passar para vocês como é de acordo com as tradições e não aquilo que foi modificado e alterado. Ok? Então, estamos combinados assim. Então, dentro da Umbanda, a entidade povo de rua, catiço e curu. Primeiro ponto, o médium, ele é um médium novo, ou a pessoa ela está em desenvolvimento. Pombagira, compadre, comadre, malandro, marinheiro, seja o que for, de povo de rua, se aquele médium ele não está devidamente preparado, ou a entidade ela é nova, não se dá bebida e não se dá fumo. Isso é da Umbanda tradicional. Não adianta quem quiser dizer que é diferente, que a minha entidade já chega fumando, já chega bebendo, porque é errado. Não se procede desta forma. A entidade, primeiro ela tem que vir, e na verdade, dentro da Umbanda, ninguém, na Umbanda tradicional, volto a repetir, ninguém recebe como primeira entidade, pelo correto, tá, gente? Pombagira e nem compadre e nem comadre, povo de rua. Porque a primeira entidade, normalmente, que a pessoa deve receber dentro do contexto da linha de Umbanda, chama-se o guia desenvolvedor. E o guia desenvolvedor, normalmente, ele é ou da linha das almas, que é uma linha mais evoluída, ou da linha de caboclos. Ok? Então, só há essas duas possibilidades. Este caboclo, que aí ele pode até ser o que seja um boiadeiro, não tem problema, mas desde que seja dessa linha. Aí este caboclo, ou este preto velho, irá aí, então, preparar o médium para posteriormente ele poder trabalhar com o seu povo de rua. É desta forma que funciona. E aí, quando aquele povo de rua, ele incorpora, ele vem para trabalhar naquele aparelho, naquele médium, né? Ele ainda muito novo está se adaptando àquele corpo da qual ele não está acostumado. Então, a adaptação para ambos, tanto para a entidade quanto para o médium. Então, como que, até por uma questão lógica, gente, como que algo que é novo, você já vai chegar e que você não sabe nem o que é, se às vezes se é uma quiumba, porque também tem espíritos quiumba. Tem espírito quiumba, espírito zombeteiro e falsários. Existe também. Mesmo jeito que o ser humano tem um ser humano mentiroso, 7-1, gente, tem espírito que é 7-1 também, mentiroso, enganador. Entendeu? Se passa por uma coisa e não é. Quando você vai ver é outra. Então, por isso que dentro da Umbanda, antes de você dar a permissão para que aquela pombagira, ou aquele compadre, ou aquela comadre, ele fume, ele beba, ele fique à vontade,
da maneira que nós conhecemos, ele primeiro, ele tem que riscar o ponto dele riscado, para que o sacerdote ou o Ogã, normalmente também o Ogã ele é capacitado para isso, ele venha verificar e ver se realmente aquele ponto riscado corresponde ao que ele está dizendo que ele seja ser. Porque o ponto riscado nada mais é do que a assinatura da entidade, isso para dentro da Umbanda. É como se ele estivesse assinando. E o Pai Santo, né, o dirigente ou o Ogã, ele tem que estar capacitado a reconhecer o ponto riscado. Além do ponto riscado, ele também tem que manifestar o seu ponto cantado. Ou seja, ainda que seja um ponto só, ele tem que falar o seu ponto cantado. Aí sim, uma vez que identificado que este compadre, esta comadre, eu sou Maria Padilha, quá, beleza, dona Maria Padilha, vamos todo mundo respeitar, seja muito bem-vinda, tal. Eu quero beber. Não, a senhora não vai beber. A senhora é nova aqui, a senhora é antiga na sua existência, mas nesse aparelho, nessa casa, a senhora é nova. Então a senhora tem que se adequar às regras da casa, porque é assim que deve ser. Né? O dirigente, a dirigente, o pai e a mãe, ele precisa entender que as entidades de Umbanda, elas estão em processo de doutrinas. Então, eles precisam sim ser colocadas determinadas regras, porque senão vira samba da crioula doida e do crioulo doido. A entidade chega, faz o que quer, taca o médio na parede, taca a cara no chão, mete a mão na cabeça no fogo, quebra a garrafa na cabeça, eles fazem miséria. Então, se não tiver doutrina, disciplina, se perde e vira uma verdadeira bagunça, né? E alguns gostam do espetáculo porque mais parece um espetáculo circense do que uma gira, e outros que levam com seriedade acham até uma tremenda de uma palhaçada. Porque para quem tem fé, eu penso desta forma, né? Eu dispenso que a entidade fique enfiando a mão em qualquer lugar e atravessando coisas pelo corpo, porque não é isso que irá comprovar para mim que ela realmente é uma entidade de luz, uma entidade que está capacitada para nos trazer algum tipo de ajuda. Até porque, né, na Índia, o faquir ele pega a faca, atravessa de um lado para o outro, e no circo também tem gente que anda em cacos de vidro e anda em brasas. Então, não está me dizendo absolutamente nada. Pomba gira, compadre, catiça, curu, que faz essas coisas, para mim é um espetáculo circense. Assim, para mim, na minha opinião, tem gente que gosta de ver, se impressiona e acha bonito. Né? Eu, para mim, não acho bonito nem desbonito. Não fede nem cheira. O que eu quero ver é ele estar ali falando coisas corretas, dando bons conselhos, falando palavras de luz, dando boas orientações e trazendo resultado. Isso, para mim, é que vai valer aquela entidade ali estando trabalhando. Então, vamos agora aqui no chat aqui da live. Vamos lá. Tem alguém que gostaria de colocar ou sugerir alguma pergunta ou alguma coisa do que eu não tenha falado ainda? André Luiz, na casa onde trabalho como médico, seguimos esses fundamentos. Muito bom, André Luiz. Inclusive, por gentileza, deixe o nome aí da sua casa para que nós possamos identificar e saber que a sua casa é uma casa de Umbanda que ainda segue a Umbanda tradicional. Isso é muito importante, que hoje a gente precisa muito dessa divulgação assim, das pessoas que fazem as coisas certinho, direitinho. Então, um outro ponto a se observar, gente, é muito importante saber. Antigamente, bem antigamente, eu ainda me lembro, eu era pequeno, né? Quando se fazia, e esse também é um procedimento certo, e que se foi se perdendo, se acabou ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Mas quem ainda gosta de cultuar aquela umbandinha mesmo, sabe? Tradicional, antiga, aquela umbanda legal, gostosa, né? Aquela um pé no chão e tudo. Bom, antigamente, quando a gente abria uma gira de catiço, existia um pequeno detalhe que hoje as pessoas estão esquecendo de fazer.
né? Principalmente as pessoas de candomblé, porque, infelizmente, se virou uma misturada que hoje o pai de santo ou adepto de candomblé pensa que por ele ser pai de santo no candomblé, que ele pode sair fazendo coisas de umbanda. E uma coisa não tem nada a ver com o outro. Um culto é um culto e outro culto é um culto. Se você é pai de santo no candomblé ou mãe de santo no candomblé, parabéns. Show de bola, que tenha muito axé. Agora, se você não tem experiência, não fez camarinha, não fez ifari, que se chama ifari, a coroação, não passou pelo procedimento da umbanda, não fez nada em umbanda, nunca foi de umbanda, não se mete com as coisas de umbanda, porque vai dar ruim. Um culto é um culto, outro culto é um culto. E a mesma coisa o pessoal de umbanda. Se o pai lá na umbanda, o dirigente, não entende de orixá, não mete a mão em coisas de orixá. Agora, se a pessoa ela está acostumada e ela veio de uma coisa que ela frequentou os dois cultos, parabéns para você nessa data querida. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, é importante saber separar as coisas. Então, o que acontece? Antigamente, sempre para ter um catiço, um compadre, uma comadre, era necessário haver alguns quesitos. Né? Um dos quesitos ainda se mantém até hoje, né? Que é a primeira coisa. A vela com copo de água lá na porteira, que a gente chama de tronqueira, né? Tronqueira. Então, antigamente chamava tronqueira, mas era porteira. Se colocar uma vela com copo de água lá para ser despachada no final da gira. Isso aí é muito importante, né? A vela sempre intencional a tranca-rua, porque ele, dentro da linha de Umbanda, é o Exu. Como ele é de Ogum, olha como é coincidência. Quem é que fica, quando você entra num barracão, num terreiro, num templo de candomblé, quem é que está ali logo na entrada? Exu e Ogum, não é isso? Então, na Umbanda é a mesma coisa, muito parecido. Então, é Ogum, é representação de Ogum que está lá fora, que está na porta, é através do tranca-rua. Então, tem que ter uma velhinha lá, um copo d'água para ele estar lá tomando conta ali, né, da rua, não é isso? E, além disso, o mais importante que não estão fazendo hoje em dia é a presença de um preto velho. Então, uma gira de umbanda e uma gira de povo de rua adequada, completinha, como manda o figurino, não é só catiço, pomba-girada, exusada, malandragem, cigano e aquilo tudo misturado, não, gente. Tem que ter um preto velho em terra. Assim era antigamente. Hoje em dia não estão fazendo mais. Mas o certo tem que ter. Por quê? Porque o preto velho, ele representa o equilíbrio. É esse preto velho que ele, embora não vá se meter na gira, normalmente ele fica no cantinho dele lá, quietinho, sentado, fumando a cachimbinha dele, uns tomando o seu cafezinho amargo ou o seu vinho moscaté, não é isso? Então ele fica lá no cantinho dele lá, não se mete em nada. Entretanto, quando acaba a gira, aquele preto velho lá é que vai se encarregar de limpar e acabar com todos os restícios de qualquer eventual negatividade ou baixa frequência que, porventura, as entidades, os compadres e as comadres tenham deixado. Então, aquele médico que trabalhou lá com Dona Padilha, Dona Molambo, não sei o quê, e quando desvirou, ele tá com aquele mal-estar, vai lá no preto velho. O preto velho vai dar um passe, vai dar uma água, vai fazer alguma coisa, vai dar uma defumação para poder. Por isso tem que ter o preto velho. Então, o preto velho é importante ter ali dentro, junto da gira de compadre, quando você faz uma gira. Não estou falando de consulta, tá, gente? A gente confunde consulta com gira. Gira é quando tem um monte, é quando a gente vai tocar para aquele evento de compadres e comadres. Outro fator, dentro do contexto de Umbanda, quando se faz a gira do povo de rua, tem que se tapar o gongá ou o peji. O gongá não fica exposto para povo de rua. Então, normalmente, os terreiros, os templos de Umbanda tradicionais, se vocês observarem, em cima do gongá vai ter um pau atravessado lá, um corrimão, alguma coisa assim, para uma cortina. Aquela cortina, a finalidade dela é esta, não é enfeite. Não está ali com uma alegoria para enfeitar.
para quando houver uma gira de povo de rua, o dirigente vai lá, fecha a cortina e tapa o gongá. Ok? Então, esses são alguns procedimentos, assim, básico do básico do básico, que tem que ter, né? E que é adequado ter. Então, normalmente é assim. Vamos lá aqui. Essa de ter preto velho eu não sabia. Pois é, tem que ter. Lá no centro tem sim a vela de 7 vermelha. Camila falando aqui. André Luiz falou aqui o templo dele, gente, de Umbanda, que é o templo Pai Ogum Sete Espadas, em São Paulo. Meus parabéns para o templo pela Umbanda ainda tradicional que está sendo tocada no templo Pai Ogum Sete Espadas. 7 Espadas lá em São Paulo. Então, gente, é basicamente isso. Nós precisamos compreender e ter o discernimento, a tranquilidade. Outra coisa, outro fato que eu gostaria de pontuar aqui. Gira de compadre e comadre é completamente diferente de gira de malandro. Dentro da Umbanda, pelo certo, não se faz gira de malandro junto com compadre e comadres. Ok? Principalmente compadre. O quê? Então, quando vai se tocar para Zé Pilintra, camisa preta, para malandragem, normalmente pode ser feito junto com o povo de linha cigana do Oriente, mas adequadamente separado de catiços masculinos denominados Exus, que é tranca-rua não, chucaveira, mangueira, essas coisas todas. Tranca-rua não, porque a única exceção ao tranca-rua, porque eu já falei e expliquei qual a finalidade de tranca-rua dentro do terreiro de Umbanda, e além disso, porque na linha de malandro, quem é o líder, né, da linha de malandro é Zé Pilintra, né, e não é Zé Pilintra de Lapa, né, Zé Pilintra, nada disso não, tá, gente? Só para deixar bem claro. Linha de malandro, líder é Zé Pilintra do Catimbó, que é o Zé Pilintra velho, que não tem nada a ver com Lapa, não tem nada a ver com esse negócio que sai maluquice que o pessoal fala aí. Não fuma maconha, faz palhaçada nenhuma disso daí. É o Zé Pilintra velho, do Catimbó, que veio da mesa de Jurema, que ele gosta de erva, gosta de tomar marula, uns até gostam de fumar cachimbo, é esse Zé Pilintra, bem velho. Né? Esses outros Zé Pilintra modernos são os que estão trabalhando, na verdade, na linha desse. Esse aí que é o antigo. Né? Então, para deixar bem claro, que muita gente confunde Zé Pilintra com malandro. Zé Pilintra é uma coisa, malandro é outra. Né? Então, coisas diferentes. Então, normalmente essas entidades também devem, é aconselhável, tá, gente? Eu não estou dizendo que seja obrigatório, por favor, me entenda. É aconselhável que seja tocada a gira separadamente, ok? Então, a linha de malandros, ciganos, são separadamente. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, que às vezes tem gente que não sabe, e aí quando vê, fica pensando assim, meu Deus, isso é marmotagem, maluquice. Ciganos, linha de ciganos, de ciganas, de malandros e Zé Pilintra, não pertence ao panteão daquela cadeia vibratória que eu falei, de povo de rua diretamente. Eles trabalham tanto na linha das almas de preto velhos, como na linha de povo de rua. Portanto, Zé Pilintra, ciganos e malandros em geral, essas entidades dessa linha, eles podem sim descer em uma outra gira que não a gira de povo de rua. Por quê? Ele pode vir numa gira das almas, por exemplo, se um preto velho ele está ali dando uma consulta para uma pessoa que está com um problema que seja relacionado às questões mais próximas de povo de rua. E ele, de repente, precisa de um auxílio de alguma entidade que seja mais próxima de povo de rua. E esse é o papel. Esse é o papel da linha de malandros, marinheiros e ciganos e ciganas. É ser o intermediário entre a linha de povo de rua e a linha das almas. Então, aqui nesse meio, que é aquele que vem cá e vai lá, são eles. Vocês deram para entender? Então, essa é a objetividade. Por isto que, se vocês observarem,
Zé Pilintra não, como eu tenho visto por aí, mas não estou criticando ninguém, apenas estou dizendo que é tal como a tradição antiga. Quem faça e tem as suas entidades que faça diferente, ótimo, cada um faz da maneira que achar melhor. Eu deixo sempre isso bem claro para não ter mimimi depois, né? O Bacalhau tá dizendo que você... Não, não estou dizendo nada, estou dizendo o que é o tradicional. Se você faz diferente, aí é problema seu, com a sua entidade, não tem nada com isso. Ok? Então vamos lá. Zé Pilintra e esse tipo de entidade não bebe marafo, não bebe cachaça, ok? Justamente por essa explicação que eu dei dessa separação, dessa diferenciação. Então, os compadres e comadres que bebem marafo, cachaça, são os compadres que são Exus mesmo de fato, compadre mesmo, lá, povo de rua mesmo. E não esses que são Zé Pilintra, cigano, cigana. Então, eles consomem outras bebidas com teor alcoólico menores. Então, muito normalmente, você pode até... Tem Zé Pilintra que toma, assim, uma bebida quente, né? Mas, assim, uma marula, um licor, uma bebida dessas, assim. Um pouquinho, de repente, de um drink, um dreyer, uma coisa assim, uma cachaça pura, eles não bebem. Outra curiosidade, assim, fato que é muito importante falar, eu também tenho ouvido dizer que pessoas por aí têm feito. Isso daí, esse daí eu falo para vocês, esse eu bato de frente, porque esse é uma coisa que, assim, inaceitável. Não se faz matança de animais para entidades malandros e Zé Pilintra. E nem tampouco para ciganas e ciganas. Ok? Zé Pilintra, de verdade, abomina sangue. Então, quem faz isso, está fazendo sem ter o conhecimento adequado, até mesmo de saber cultuar a sua entidade. Não se mata bicho para Zé Pilintra. Zé Pilintra é petiscos e comidas e afim. Até porque... Como eu sempre falo, tudo tem uma explicação. Zé Pilintra, quem conhece a história, aí eu estou falando do Zé Pilintra, que é o mestre da cadeia vibratória, da Legião, né? Por que ele tem pavor de sangue? Porque ele morreu engasgado com o próprio sangue devido a uma punhalada e uma facada que ele tomou pelas costas e furou a veia dele. E o sangue jorrou pela boca, ele não morreu nem tanto pela facada, mas porque ele ficou engasgado com o sangue. Então ele detesta sangue. Qualquer uma pessoa que conversar com qualquer sacerdote antigo de Umbanda, nós estamos falando de Umbanda, né? Porque essa entidade não pertence ao Candomblé. Então não adianta vir o outro lá do Candomblé. O Candomblé, na África, por acaso tem esse nome? José, Joaquim, Mariel, Márcio. Não tem. Então, o que acontece? Essas pessoas que são pessoas antigas de Umbanda, vão confirmar o que eu estou falando, tranquilamente. Por isso que eu estou falando. Eu falo para vocês aquilo que eu aprendi com os mais antigos, principalmente dentro de Umbanda. Então, Zé Pilintra não leva egé, não leva comida de oferendas com sangue, com nada disso. Cigano, a mesma coisa, não leva nada com sangue, com nada disso, com matança, com nada disso. Ciganas também, a mesma coisa. Na verdade, se nós formos levar pelo lado correto das coisas, né, na Umbanda não é nem para haver nenhum tipo de matança. Né? Esse seria o mundo ideal. Né? O mundo ideal. Não é nem para ver matança, porque a matança, né, o sacrifício do animal, ele dentro do culto de orixás, ele tem todo um propósito que nem existe na Umbanda, na verdade. Né? Tem todo um enredo, mas aí eu nem vou entrar nesse mérito, porque senão a coisa fica muito complicada, eu vou acabar até sem querer desprestigiando, outras pessoas sentindo, sabe? Porque hoje em dia o pessoal é muito milindrado. A verdade é essa, as pessoas não querem ter acesso ou saber da verdade, de como que é. Então, eu prometi para mim mesmo
que pelo menos aqui no canal Tempo do Saber, né, nas lives eu não vou criar polêmicas, ok? Só vou expor aqui para vocês nos vídeos as questões com relação ao que é tradicional. Então, tudo que eu falar para vocês com relação às lives serão coisas com questões tradicionais e não um ponto de vista meu. Eu prefiro não colocar ponto de vista para não criar polêmica e não fazer inimizade. Tá combinado assim? Vamos lá aqui ao chat, porque já são 55 minutos e já está na hora de encerrar. Vamos lá. Lesandro José. Até se complica. Isso aí, exatamente. Até se complica. A pessoa que fizer errado, com certeza. Flávio Brandão, meu pai, Flávio Brandão, sua benção, Motumbá. Grande abraço, muito obrigado pela participação. Ângela Natália, boa noite, muito obrigado, Ângela Natália, pela participação também. Viviane, mas quem está aqui, deixa eu ver. André Luiz, TFA, meu grande irmão, então já somos irmãos 2 vezes, hein? Viviane Cardoso. E se mata garrote para Exu na Umbanda no dia do Santo Antônio dentro do Cafuá? Não. Negativo, não existe isso. Mas quem... Bom, então, gente, é isso. Eu acho que, assim, deu para dar uma pincelada, assim, bem básica, né? Quem chegou depois agora, Flávio, a Viviane, que eu também vi que entrou depois, e os outros irmãos de fé, eu deixo a dica que quando eu terminar o vídeo, aí depois, quando tiver um tempinho com calma, vai lá no começo, assiste o vídeo da íntegra, que o vídeo tá legal. De repente, vocês pegaram já, não pegaram a parte do começo, tá bom? Mas, gente, vou encerrando por aqui. Gostaria de agradecer muito pela presença de todos vocês. Assim, se gostaram da live, estão gostando da maneira que eu estou me expressando, por favor, também deixem as críticas, tá, Babá? Melhora nisso assim, naquilo outro, que para mim vai ser sempre uma crítica construtiva, né? Nós estamos aqui para trocar um com os outros, né? Então, longe aqui de querer achar que eu sei tudo, eu sou melhor, nada disso. Então, se tiver alguma crítica construtiva, pode deixar uma mensagem que eu vou ler com todo carinho. Lógico, sempre com muito respeito, da maneira como eu respeito vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Ana Reitor, boa noite, um grande abraço. E desejo para todos que tenham uma ótima quarta-feira, né? Daqui a pouco já é quarta-feira, e que essa quarta-feira ela possa representar, através da irradiação de meu pai Xangô, um dia de muita justiça, de muita paz, de muita tranquilidade, que Xangô em ação possa afastar da vida de cada um de vocês os mentirosos, os falsos, os desleais, porque isso são mazelas dos seres humanos, né? São mazelas da humanidade, e ninguém merece, diante de tantos problemas que a gente já tem no dia a dia, andar ainda no meio de serpentes e cobras. Então, acho que se Xangô nos livrar, pelo menos disso, dos mentirosos, falsos e desleais, já é 80% do caminho. O resto a gente dá conta, não é verdade, gente? Então, um grande beijo para todos vocês. Márcia Santos, Motumbá, e um grande axé para todos. Muito obrigado, hein? Espero vocês na próxima live. Eu vou estar sempre colocando antes. Tá bom, gente? Um grande abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Motumbá, axé, Motumbá. Tchau, tchau, Alex. Um grande abraço, meu velho. Sua benção. Tchau, Márcia. Bom descanso, Viviane. Tchau, tchau a todos.